Hoje nós tivemos uma notícia pela manhã, para mim, das mais desoladoras, sob o ponto de vista do equilíbrio da vida da República Brasileira, de um país. A Polícia Federal deflagrou a operação contra-golpe, revelando um possível plano, de acordo com a polícia, todo documentado, com ligações bastante diretas ao general Braga Neto, a um grupo de pessoas que se acercava do presidente Jair Bolsonaro ao final do ano de 2022. E esse plano era para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo esses documentos revelados aí pela Polícia Federal, e o sigilo desse inquérito foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, o documento cita, por exemplo, que esse grupo começou a monitorar o deslocamento das autoridades ainda em novembro de 2022, depois da eleição e antes da posse de Lula. Claré, eu digo com muita tranquilidade, eu não tenho nenhum apego a esse governo que aí está. Esse governo não tem a cara do que eu desejo para o país. Mas mesmo não querendo e não tendo apego por esse governo que aí está, eu acho que quando você tem uma eleição e a partir do resultado da eleição, você elabora o plano para o assassinato de um presidente eleito, para o assassinato de um vice-presidente eleito, para o assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo eu não gostando do que está aí, eu não consigo ter simpatia por pessoas que tenham esse tipo de ideia, de pensamento, de vontade, mesmo que não praticando, a vontade de praticar coisa como essa. Queria saber a sua opinião. Paulo, assim, eu apoio e acredito muito em investigações e esclarecimentos, né? Investigando, esclarecendo, obviamente respeitando a Constituição no sentido da ampla defesa do contraditório, e a gente constatando esses fatos, isso é muito grave, isso é gravíssimo. Claro que me parece que não tem um crime positivado, né, sobre isso, mas é o tipo de gente que realmente não pode estar perto do poder, né? É perigoso para todos nós, porque hoje está de um lado, amanhã é contra o outro. É o que a gente sempre falou aqui do STF, de algumas decisões do STF contra a liberdade de expressão, né? Que a gente sempre diz: ah, tem gente comemorando porque está a favor delas e contra o lado de cá, por exemplo, né? Mas amanhã pode estar contra elas. A mesma coisa essa questão. Nós sempre seremos absolutamente contrários a qualquer tipo de movimento que atinja a integridade do outro. Eu falo aqui sempre, né, Paulo? Mesmo nos meus momentos mais libertários no programa, eu falo do princípio, né, de que você não vai atacar a pessoa, o princípio da não agressão, o PNA. Assim, triste, realmente é uma notícia que eu gostaria muito que fosse uma fake news, que fosse uma mentira. Kertman, eu sei que você tem algumas discordâncias básicas com o que disse Claré. Eu já vi você na hora da sua reação no que você estava ouvindo, mas eu quero completar a informação, porque dentro desse grupo que foi aí investigado e até preso pela Polícia Federal, nós temos os Kid Pretos, que são os Kids Pretos, é um grupo do Exército para operações especiais, um grupo criado já há mais tempo, que utiliza, eu esqueci o nome daquilo que você põe na cabeça. Capuzes pretos. Capuzes Boinas. pretos. Boinas pretas, exatamente. E por isso são considerados de kids pretos. Entre eles tem um tenente-coronel, Hélio Ferreira Lima, major Rodrigo Bezerra Azevedo, major Rafael Martins de Oliveira e o policial federal Vladimir Matos Soares. Eu queria que você avaliasse essa notícia que a mim me parece absurda. Que alguém tenha a ideia de conceber uma ação como essa. Me parece absolutamente absurda. Por mais que eu não goste de quem ganhou, por mais que eu não queira que aquele que ganhou assuma o poder, ou que eu tenha restrições a que ele assuma o poder, esse tipo de ação é inadmissível. Queria ouvir a sua opinião. Bom, é uma sucessão, né, de fatos e de notícias, é tudo muito estarrecedor. Quando, no ano passado, a gente foi surpreendido, logo no começo do ano, com a prisão do então ministro da Segurança lá do Distrito Federal, o Anderson Torres, que havia sido ministro do Bolsonaro, quando ele foi preso por suposta omissão diante daqueles atos de vandalismo lá em Brasília,
foi apreendida na casa dele a tal da minuta do golpe. A partir dali, a gente teve a prisão do ajudante de ordens, né, de uma das pessoas que gozavam da maior intimidade possível do presidente Bolsonaro, do Mauro Cid, o coronel Mauro Cid. E a partir da prisão dele, a sucessão de provas, documentos e depois a própria delação premiada dele foi nos apresentando fatos verdadeiramente estarrecedores, que deixaram claro, né, que no seio do poder estava incrustado no seio desse poder, pessoas que estavam tentando um golpe de Estado, estavam atentando contra a democracia. Aquele vídeo de uma reunião que eles tiveram em junho ou julho de 2022, em que o general que está preso, o general da reserva, era o segundo homem da Secretaria-Geral da Presidência, o Mário Fernandes. Ele fala abertamente em golpe de Estado, em fazer alguma coisa antes que fique tarde. Todo mundo fica em silêncio, inclusive o presidente Bolsonaro. Aliás, se já era muito difícil dissociar o presidente Bolsonaro de tudo isso, agora se torna praticamente impossível, se não colocá-lo diretamente dentro dessa conspiração golpista, inclusive de assassinato, né? Se não dá para colocá-lo diretamente, mas indiretamente não tem como excluí-lo. Porque esse general, esse Mário Fernandes, que foi preso, ele imprimiu o documento dentro do Palácio do Planalto, num dia 6 de dezembro, às 18 horas e 9 minutos. E às 18 horas e 31 minutos, conforme mensagens em grupos de WhatsApp trocados por eles, o presidente Bolsonaro chegou no Palácio do Planalto. Depois, no dia 8, 2 dias depois, ele esteve pessoalmente no Palácio da Alvorada, de 17 horas às 17h40, em reunião presencial com o presidente Bolsonaro. E nesse mesmo dia, à noite, ele manda uma mensagem para o coronel Mauro Cid, cuja a Polícia Federal acabou de pedir anulação da delação premiada dele. Nesse mesmo dia, ele manda mensagens para o Mauro Cid, dizendo, né, mensagens dele, dando a entender que o presidente Bolsonaro havia concordado com a tentativa do golpe. Aquela hora que você se referiu que eu fiquei contrariado com a fala do Claré, porque o Claré fala que, ao que parece, na visão dele, ainda não há crime, eu discordo, porque há crime sim, pelo menos 2 crimes. Porque basta a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito para ser enquadrado, para ser tipificado penalmente. Não precisa estar concretizado o golpe. E o segundo crime, no mínimo, a meu ver, e eu não sou advogado, eu não sou jurista, mas fica muito claro, diante de todos esses fatos, que o presidente Bolsonaro pode ter incorrido em prevaricação. Porque no momento em que ele toma ciência de todos esses fatos e não faz nada para agir de forma contrária, isso pode ser enquadrado como prevaricação. Claro, é uma questão que eu ia te fazer. Primeiro, completar a informação que disse agora o Kertzmann. O tenente-coronel Mauro Cid, ele esteve na sede da Polícia Militar, está na sede da Polícia Federal, aliás, agora, nesse momento, num depoimento. E nesse depoimento, depois de mostrada a ele a identificação das mensagens que foram capturadas dentro do telefone celular dele, que foi apreendido, e ele não se manifestando, foi cancelado a delação para o acordo de delação premiada, né? Que a TC também já tem essa informação aí. Foi cancelado o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que agora se encontra numa situação bem delicada. Eu acho que foi solicitado pela polícia. Eu não sei se já houve o deferimento da anulação da delação premiada. Eu fiquei na dúvida também, porque eu estou acompanhando aqui, vendo o nosso roteiro e tentando acompanhar na informação. Pedi para o Eric Funes dar uma atualizada para a gente aí, mas me parece que há sim a solicitação da Polícia Federal em anular a delação premiada de Mauro Cid. E complica muito a situação dele, do Mauro Cid, depois da anulação dessa delação premiada. Mas, Claré, eu não quero e não posso, de forma alguma, fazer ilações. Eu não tenho a menor condição de assim fazê-lo. Mas, como disse o Kertzmann, pelo menos próximo ao presidente, começa a ficar incômodo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, começa a ficar incômoda a situação, tendo em vista aquilo que lembrou Kertzmann. Se eu sei e sou uma autoridade constituída e não intervenho, eu prevarico. Como é que você vê essa questão?
Paulo, primeiro dizer que os dois supostos crimes que o Kertzmann pondera, né? O primeiro discordo, né? Porque tentativa não é desejo, não é planejar, não é uma estratégia. Tem que ter uma tentativa e ela ser interrompida ali de alguma forma. Mas eu concordo com o Kertzmann, que se o então presidente de fato sabia, isso tem que ficar provado, obviamente haveria prevaricação, assim como se o atual presidente sabe de alguma corrupção, alguma coisa, também é prevaricação, isso é óbvio. Mas aí vai ter que provar essa questão, mas entendo eu, assim como você falou, que se as coisas vão se ajustando, vão se aproximando, a verdade vai vir à tona em breve para um lado ou para o outro. Agora, um outro ponto, Paulo, que nós três concordamos que independente se é crime ou não é, se isso for fato, é nojento, a gente deve, sem sombra de dúvida, criticar aqui. Mas que curioso, né? Isso aconteceu há 2 anos e que momento positivo para o governo atual aparecer, né? Que cortina de fumaça perfeita, que momento maravilhoso, né? A Janja deve estar bem feliz. Kertzmann quer fazer comentários a respeito disso. Diga lá, Kertzmann. Falar para o Claré que não houve só, né, o planejamento, não ficou só no campo das ideias. Pelo menos a tentativa de fazer alguma coisa contra, que eles chamavam de neutralizar, aí não dá para saber se era matar, se era prender, o Alexandre de Moraes, isso ocorreu. Isso a Polícia Federal, no relatório, aponta. Agentes, esses kids pretos, eles foram para as ruas, ficaram nas cercanias da residência do ministro Alexandre de Moraes, com vias a, entre aspas, porque é isso que está no relatório, neutralizar o ministro. Então houve, além de tudo que aconteceu também no dia 8 de janeiro. Não fica só no campo das ideias. Com relação a essa ilação do Claré sobre o momento, nada mais positivo para esse governo, eu vou tendo a discordar porque isso tudo só está vindo à tona agora e está acontecendo agora. Primeiro que assim, né, sempre fica essa história igual quando é período eleitoral. Quando tem alguma operação da polícia, a pessoa atingida pela operação diz que a motivação é eleitoral, porque a operação se deu antes de uma eleição. Bom, mas também se a polícia não fizer essa operação antes da eleição e esperar que a eleição passe, também haveria aí um motivo eleitoral, para um lado ou para o outro. Nesse caso, é a mesma coisa. Se essas mensagens, se isso tudo veio à tona a partir do que eles chamam de metadados, porque isso é uma coisa séria para o Mauro Cid. Quando ele apaga do celular, quando as pessoas apagam do celular as informações, você não consegue capturar, você não consegue mais ter a recuperação desses dados. Mas os metadados, esses que ficam no próprio aparelho, que aparelhos sofisticadíssimos de espionagem, o governo Bolsonaro, inclusive, importou um desse de Israel, ele consegue recuperar esses dados. E a partir da recuperação desses dados é que houve todo esse desdobramento. Eu acho que seria fantasioso imaginar que tudo isso foi planejado, esperando a Janja falar a besteira que ela falou, para aí sim vir com uma operação dessa para, entre aspas, servir de cortina de fumaça, como o Claré falou. Foi uma bela coincidência, então. Acho que merecem o troféu das coincidências. Não é só pelo que a Janja falou, não. É pelo buraco que o Brasil está se metendo, é por você poder comprar papéis aí IPCA mais 7 ou 13,5%, demonstrando que o Brasil está realmente entrando num buraco econômico. Eu acho que a Janja é a cereja do bolo, gente. Quem dera se fosse só a Janja falando bobagem. Existe um bolo e ela está sendo a cerejinha. Mas tá bom, bela coincidência. 2 anos depois. Mas aí, Clara, teria que esperar o governo acabar, as coisas melhorarem ou piorarem para poder vir à tona esses fatos, é isso? Não, totalmente diferente do que você compreendeu. Eu posso não ter me feito muito claro. Considerando que lá no início, no primeiro dia de 8 de janeiro, 8º dia de governo, a gente já estava com essa história de golpe, ou seja, eles já têm todo esse material desde então, ou pelo menos já tem essa narrativa, já tem tudo que queria, só depois de 2 anos vem exatamente nesse momento do governo, eu acho muita coincidência. Esse material, eles já tinham esse material? Pelo que eles falam, esse material foi descoberto recentemente a partir desses metadados que foram capturados pelos aparelhos celulares. Pelo menos é o que está no relatório da polícia. Eu tendo a não duvidar da Polícia Federal. Tá, ou seja, eu também não duvido, mas, ou seja, dia 8 de janeiro, tem 2 anos que eles estão nessa narrativa, nessa busca, e só 2 anos depois encontrou exatamente agora, tá bom.
Vamos acreditar então, tudo bem.